Dia 28 de dezembro, se não me engano. 28 de dezembro, né? O ano está se acabando. Esse ano está se acabando, na verdade. Esse ano está se acabando. E por mais que o ano esteja acabando, a gente vai lançar uma nova palavra. Eu tô momentos, na verdade, um bom período já sem palavra alguma. Na verdade, o canal em si, ele tá sem palavra nenhuma. Ele somente está com pequenos vídeos que vamos falar a verdade. Apenas momentos de louvores, momentos de que a gente está num culto, tá alegre, a gente aproveita e grava essa parte, mas a palavra em si a gente não está gravando, né? Então eu acho que a gente necessariamente necessita de ter algo não renovado a palavra, não, um renovo de nós mesmos, de nós levarmos a palavra, um renovo de dentro de nós, de falarmos assim, eu quero realmente servir a Deus, e um renovo de você hoje falar assim, eu realmente quero ouvir, porque o ouvir vem aprender. Você ouvindo, você aprende muito. Então, hoje, dia 28, foi a primeira vez, esta está sendo a primeira vez durante muito tempo, que eu realmente sento aqui, pego o microfone, pego a câmera, e pego a Bíblia, e realmente falo com os irmãos. Não é uma live, não é nada disso, é apenas um vídeo onde nós vamos falar um pouco da palavra de Deus. Às vezes não precisa ser uma palavra detalhada, né, grande, muito, não. Vai ser uma palavra que nós vamos dizer que às vezes pode aumentar um pouco a tua fé, ou às vezes só dá de experiência. Às vezes de experiência quer dizer momento de experiência, fala assim, aquela palavra ensinou tal coisa, tal forma. E realmente, às vezes é assim. Eu comecei a enxergar, né, há momentos que a gente tem que voltar realmente para a palavra, quando uma pessoa ela disse assim, que fez sentido aquilo que nós estávamos aprendendo. É a palavra. Aquilo que Deus ensinou realmente, está confirmando. Então quando a pessoa confirmou isso, eu me senti muito alegre, eu falei, eu tenho que voltar, mas não para que as pessoas em si venham ouvir palavras e se sentir poderosas, mas que sim que a pessoa tem que ouvir a palavra e falar, Deus está confirmando mais uma vez, assim como aconteceu comigo, Deus está confirmando mais uma vez. Então hoje nós vamos falar sobre essa parte. E a primeira pergunta que nós vamos dizer hoje é, primeiramente, que você pergunta a você mesmo, o que é que eu tenho mais de valor? O que é que mais vale em você, o que é o mais válido, né? O que eu tenho mais de valor hoje? Muitas pessoas no antigo, na verdade, quando Jesus ele foi prestes a ser crucificado, pessoas lançaram sorte. Pessoas que leem a Bíblia, já têm o costume de ler a Bíblia, já vai saber o que estão dizendo. As pessoas lançaram sorte sobre a roupa de Jesus. Pensa em você lançar hoje sorte na roupa de Jesus. A pessoa lançaram sorte. Sorte quer dizer quem lançaram ali sorte para ver quem ficaria com a roupa de Jesus. Por quê? Porque antigamente os romanos eram as pessoas, na verdade, muito orgulhosas, vaidosas. E até mesmo os próprios presos e até mesmo os próprios condenados ali, no caso de Jesus, ele foi condenado, claro, sem fazer nada, mas pegavam ao que mais de valor tinha. Então os romanos, vamos dizer assim, era até covarde nisso, porque eles pegavam aquilo que até mesmo os mortos tinham de valor, ele pegava. A pessoa estava sendo castigada, ela pegava. Então Jesus não foi diferente. Jesus, eles lançariam sorte sobre a roupa de Jesus, a túnica de Jesus. Isso significa que o que valia de Jesus, o que Jesus estava com ele, o que ele andava, o que ele tinha de valor em sua carne, em forma humana, era roupa. Não era mais nada, e sim roupa. Era a roupa de Jesus que mais valia. Daí nós temos que ler a palavra. Essa palavra ela vai se encontrar em João 19, versículo 23. 19, 23. Que vai falar que os soldados lançaram sorte sobre a roupa de Jesus. Sabe, às vezes a gente é desse momento também. Às vezes a gente não tem nada que vai falar, nada vale em mim, às vezes só vale uma roupa. Mas Jesus, ele não estava nem aí para roupa, porque ele queria levar a palavra. O que valia realmente para Jesus era a palavra. Aí vai pegar e falar. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram as vestes e fizeram 4 partes, repartiram em 4 partes. Para cada soldado uma parte. E pegaram também a túnica, porém era sem costura, toda tecida de alto e baixo. Então pensa, a pessoa vivia, pensa só,
Aquele momento era romanos e judeus. Os judeus eram uma classe, vamos dizer assim, que hoje em dia é uma classe pobre. Romanos é uma classe, né, rica. Os judeus que, porém, tinham, né, nascesse ali com uma certa, vamos dizer assim, uma linhagem tanto famosa, eu digo famosa em questão de dinheiro, ela teria a capacidade de comprar a sua legalização, ou seja, comprar a sua nacionalidade. No caso, se a pessoa era judeu, ela tivesse um dinheiro total, ela poderia comprar a nacionalidade romana, foi o que muitos dos judeus fizeram, né? Só que aqui, Jesus ele não era judeu, ou Jesus ele não era romano, ele era judeu. Romano ele não era, mas ele tinha algo que valia e que os romanos ficavam tal como louco para pegar. Era roupa. Então a roupa de Jesus era algo que mais valia, era algo caro, túnica, toda tecida, era algo totalmente diferente. Às vezes a gente vai ler, pessoa que conhece um pouco, vai ver que a túnica, a que mais valia, as túnicas mais caras que existiam antigamente, é uma túnica de linho, que era algo muito difícil de encontrar, até hoje em dia é caro, muito difícil de encontrar, não, difícil não, mas caro, muito caro. Então, linho. A outra, carmesim, que é a forma, a tinta do pano, caro também. E a toda feita de tecida. Toda tecida, sem costura. Então, o cara também. Né? Aí disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartirão entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. Bom, se cumpriu mais uma vez a promessa, na verdade se cumpriu mais uma vez a que a palavra diz sobre a questão de lançarem sorte sobre Jesus. Lançarem sorte sobre a roupa de Jesus. Então, mais uma vez se cumpriu. Nós vamos chegar onde nós queremos. Vamos lá. Assim, pois, fizeram soldados, e junto à cruz estava a mãe de Jesus e a irmã dele. E Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, muita Maria, né? Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo tomou para casa. Tá, aqui é uma das palavras que é mais, vamos dizer assim, que deixa você, sabe? Porque quando eu li essa palavra pela primeira vez, eu digo, até mesmo eu fiquei em dúvida em algumas certas partes. Só que Deus ele veio respondendo, e foi maravilhoso. Que eu falei, ai, cara, que maravilha. Quando Jesus ele estava nessa passagem, Jesus ele estava nessa parte de crucificação, Jesus ele estava sendo crucificado. Na verdade ele já estava crucificado. Jesus ele já estava prestes a ser crucificado. Na verdade ele já estava crucificado. Ele está na cruz. Ele olha para baixo, tem ali os soldados repartindo entre si as suas roupas. 4 partes repartiram. Eles iam repartir 4 partes. Só que aí ele vem e fala assim: não faça isso não. Vamos lançar sorte sobre ela e vamos ver com quem fica. Aí ele falou: então vamos fazer. Aí cumpriu uma promessa. Aí cumpriu uma palavra. Aí cumpriu uma escritura que totalmente estava na Bíblia dizendo. Que, se não me engano, Salmos, se não me engano. Salmos 22. Salmos 22, versículo 18. É uma palavra que se cumpre aqui na vida de Jesus. O que quer dizer? Passou tempos e tempos. Salmos é um livro considerado livros poéticos. Quem escreveu? Davi. Quem mais? Os filhos de Corá, ou Coré. São livros considerados livro poético. Um livro que fala sobre poesia. Só que na verdade esse livro não é somente um livro de poesia, mas sim também um livro de profecias que se cumpriram. Muitas das profecias que se cumpriram, tanto no Novo Testamento, tanto no Antigo Testamento, Salmos tem essa profecia. O nascimento de Cristo, por exemplo, a pessoa que ia dizer, tem também. As pessoas que iam chegar, os presentes que Jesus ia receber, está tudo em Salmos, a profecia que ele ia receber. A entrada no céu de Jesus, quando ele morre, depois ele ressuscita e vai ao encontro no terceiro céu, a palavra se encontra também lá no Salmos capítulo 24. Então olha para você ver tanto que é diferente. Olha para você ver tanto que é legal. Então é um livro que às vezes você dá nada, mas na verdade tem muita coisa coberta sobre ela. Às vezes nós somos assim. Às vezes as pessoas olham para nós como simples algo. Como um livro que não dá nada. Como um Salmos da vida. Um livro de poesias. Eu vou ler poesias, falar poesias. Na verdade não. Deus ele se assemelha a você, não um livro de poesias, mas sim um livro de profecias. Que você tem que dizer a palavra e que ela vai se cumprir. Porque a palavra é a palavra e é a boca de Deus. Então você tem que dizer a palavra aí. Daí então em diante, Jesus já crucificado, ele olha para baixo novamente, ele vê lá quem? Maria.
Na verdade, um monte de Maria, na verdade, né? Ele vê Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena, e Maria, mãe de Jesus. E a mãe de Jesus estava lá. E também vê João, o único discípulo que é considerado o discípulo amado de Cristo. No livro de João mesmo, se a gente ler depois, você lê depois, acho que está em João 20, se não me engano, João 20 ou João 11, vai estar falando que discípulo amado, o discípulo amado é João. Porque João, ele estava com Cristo nos piores momentos de Cristo, João estava. Aquela parte da mulher do tanque, onde ela vai pegar uma água, que é a mulher, vamos dizer assim, que ela teve um tanto de marido, mas na verdade tudo morreu depois, e ela foi julgada por muitas pessoas da sinagoga. Jesus, ele disse assim: se você beber da minha água, você nunca mais terá sede. A mulher que é samaritana, a mulher samaritana, ela ia pegar a água no fosso, ou no poço, quando era meio-dia, ou seja, a água já estava, quando o sol já estava como? Quente demais. Porque ninguém ia lá meio-dia, ninguém ia no sol quente, é deserto. Pô, de dia fica 45 graus, à noite fica zero, menos zero. Então pensa, ninguém vai. Então ela foi meio-dia, num sol quente, rachando, quente demais, um sol baiano, todo sol quente. Ela foi, Jesus estava lá a encontrar, e João estava lá, escrevendo com ela, estava lá escrevendo, falando da mulher lá, estava escrevendo a parte falando, ó, da água da vida, então João, ele estava lá num momento difícil, isso mesmo, enquanto os outros discípulos estavam lá fazendo compras, estavam lá descansando na sombra, Jesus e João estavam lá. Outra parte também que João também permaneceu, olha que interessante, que João também permaneceu é também na parte de Nicodemos. Nicodemos era um homem da sinagoga, o qual ele não poderia ser visto com Jesus, porque Jesus, ele falava palavras do reino dos céus, o qual para os, na verdade, dentro da sinagoga, para o qual os fariseus ali na sinagoga achavam que era uma infâmia o que Jesus estava falando dentro da sinagoga. Ele falava fora da sinagoga, na verdade. Estava falando, achando que era uma infâmia, era uma palavra absolutamente que não tinha valor algum. Nicodemos foi o único cara que se interessou. Ele se interessou, ficou curioso, e ele foi até Jesus, e foi já à noite, onde os fariseus ali não poderiam ver Nicodemos saindo do templo, saindo da sinagoga. E quem estava lá quando viu Nicodemos e Jesus? João também. E outro temas mais importante, João estava na crucificação com Cristo. Todos os discípulos o deixaram, fugiram. João estava lá. João estava lá com Cristo. João estava lá. Daí, Jesus, ele responde, mesmo Jesus sendo 100% Deus, 100% homem, ele trata de Maria como se fosse mãe mesmo. Na verdade né? Ele trata de Maria como estivesse perdendo o filho, porque querendo ou não, Maria, ela perdeu, ela sentiu dores, mas dores de mãe ao perder filhos. Eu já vi essa dor que a pessoa sente, e realmente não é uma dor que nós desejamos para ninguém, porque é uma dor que você realmente sofrida. Só Deus pode consolar. E Jesus, sabendo que Ele é Deus, Ele consolou ela de uma maneira dizendo: ei, olha para o lado e vê João, esse é teu filho. E João, essa é tua mãe. Ele querendo dizer o seguinte: não deixe ela sofrer por causa de mim. Cuide dela você, e você cuide dele também. E assim, Jesus, ele cuidou dela até mesmo sabendo que Jesus morreria ali. Então pensa, discípulo amado, né? Então pensa que Jesus, ele diz: eis aí tua mãe, eis aí teu filho. Essa palavra de eis aí, Jesus, ele diz praticamente ao todo o capítulo. Na verdade, no capítulo anterior e nesse capítulo também. Ele começa dizendo, eis o homem. E depois, eis o vosso rei. E depois, eis aí teu filho e eis aí tua mãe. Eis o homem e eis o vosso rei. Seriam palavras ditas não de Jesus, mas de outras pessoas para Jesus. E eis o rei foi de Pilatos dizendo a Jesus: eis o rei. Aí ele fala: você diz que eu sou rei, mas na verdade, né? Então foi uma palavra aí. Então pensa aqui, Jesus, ele cuidou da família dele, que a família de Jesus é todo aquele que ouve e pratica a palavra de Deus. Jesus, ele cuidou da família dele até mesmo nos seus últimos momentos. O que Deus, ele quer de você é que você cuide da palavra dele até mesmo nos seus últimos momentos de vida. Porque Deus, ele teve esse privilégio de cuidar de você até os últimos momentos dele.
Até o último momento da vida dele mesmo, ele cuidou da Maria, cuidou de João, ele disse, ei, pega o teu sentimento que você tem por mim como filho, dê esse sentimento a ele. Pega o sentimento que você tem a mim como mestre, como pai, como mãe, pegue a ele, dá a ela. Então pegue isso, ele disse isso. Então Jesus desde o princípio ele cuidou da sua família. Então irmãos, Jesus ele cuida daquele que ama. A mesma coisa, ele educa aquele que ama também. A palavra diz que qual pai não educa o filho pois ele ama? Qual pai que não vai educar o filho porque ele não ama? Todo pai ele vai educar o filho, aquele que ama ele vai educar. Só que o problema é que você tem que entender que quando o Cristo ele fala, ele cumpre. E que quando o Cristo fala para você fazer, ele está querendo o seu melhor. Você tem que entender isso. Ele quer o seu melhor. O seu melhor é o dar-se 100%, claro, também bem primeiro, mas o seu melhor também é que você permaneça bem. Se nós fazemos tudo ao contrário, a gente sai do caminho de Deus. E se a gente faz ao contrário, a gente não vai ficar bem. A gente vai ter problemas, pensar demais, o coração vai quase estourar. A gente vai pensar muito. Então, faça a vontade de Deus. Faça a vontade de Deus. Isso não é para você somente. Mas primeiro vem para mim, porque hoje Deus está dizendo para mim que faça a minha vontade. Se nós fazemos a vontade de Deus, vai ser maravilhoso. Tanto para Ele, tanto para você. Então faça a vontade dEle. Às vezes o vídeo pode estar pequeno, às vezes pode estar longo, eu não sei quanto está, mas eu quero que apenas você ouviu essa palavra, que pense que as pessoas acharam que o que mais valia em Jesus era a roupa dele. O que falava assim, o que mais vale em Jesus é a roupa dele. Para os romanos, para aqueles que não conhecem Jesus, o que mais vai valer é o bem material. Para aquele que não conhece verdadeiramente da palavra de Cristo, o que mais vai valer para ele é bem material, é roupa, é carro, é casa, é ali, aqui, é sei lá, alguma coisa bem material. Para aquela pessoa que realmente conhece Cristo, como João conheceu, Maria, mãe de Jesus, Maria, Maria de Clopas ali, e outra Maria também. E Maria Madalena, no caso, Maria Madalena também, que conheceu realmente Cristo e que conhecia, para ela roupa pouco importava, para eles roupa pouco importava. O que importava era quem eles estavam crucificando, era quem que eles estavam fazendo aquilo, era quem é a palavra. É isso que você tem que fazer. Quer ser realmente servo de Cristo? Quer ser realmente servo de Cristo? Não se importe com o mundo, se importe com Cristo. Se importe com Cristo. O mundo é passageiro. O mundo é passageiro. As pessoas pregam essa passagem falando, o mundo é passageiro, mas só pregam. Não vivem essa passagem. Uma palavra que eu sempre gosto de dizer. Gabriel, pega ele pra mim, por favor, depois do caderno. Rapidinho. É porque o Gabriel tá aqui, né? Estamos conversando. Desculpa a interrupção. Mas tem uma palavra que Deus fez ela anotar ela há muito tempo. E esse dia eu tava lendo e Deus falou, vamos falar ela. E essa passagem... Deixa eu pegar aqui. Obrigado, mano. Essa passagem é uma linda. Essa passagem ela vai se encontrar em Coríntios, tá? É só um versículo, eu tenho que, para não falar errado, eu vou anotar, né? Só um versículo pequeno aí. A palavra se encontra em 1 Coríntios. Achou 1 Coríntios? Achou? Deixa eu achar. 1 Coríntios que falam sobre a questão aquele que vive, na verdade, aquele que prega, na verdade ordenou o Senhor, assim também vos ordenou o Senhor. Aquele que prega o Evangelho, que viva também do Evangelho. Que diz assim, 9,14, 1 Coríntios 9,14, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Outra palavra que a mesma se encaixa e que é para nós aqui hoje, que é 1 Coríntios 9, 24 e 25, que diz, não sabeis vós que os que correm estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Ele está querendo dizer assim, todos correm o estádio. Naquele período existia esporte, tá? Porque querendo ou não, os romanos que inventaram essa parte também de esportes. Inventaram entre aspas, mas inventaram a questão de estádios e esportes. Então ele fala, todos na verdade correm o esporte, mas só um leva o prêmio? Continua dizendo, correi de tal maneira que o alcanceis. Eles correm de uma maneira que alcanceis. Ele corre de uma maneira que alcança. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, ou seja, todo atleta se domina. Porém,
para alcançar o quê? Uma medalha corruptível, uma coroa corruptível, ou seja, algo que se acaba. Algo que você pode jogar fora. Não jogar fora, mas pode quebrar, correr. Isso nós dizemos. Quanto tempo tem as coisas aí que são... A gente tem mania de dizer histórias. Tal ano antes de Cristo, tal ano depois de Cristo. São coisas que se acabaram. Que para eles naquele momento tinha valor, mas hoje não tem. Não tem. Aí ele fala, continua dizendo: nós, porém, a incorruptível. Nós, porém, corremos sim, mas atrás de uma coroa incorruptível. Incorruptível quer dizer que não se acaba. Ele ainda, Deus fala lá nos Apocalipse, diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Ele fala sobre a sua coroa, coroa incorruptível, não vai se acabar. Então, irmãos, faça isso. Se você quer pregar do Evangelho, viva do Evangelho. Viver do Evangelho não é ganhar dinheiro em forma de palavra, não. Não é ganhar dinheiro através da palavra, não. Viver do Evangelho é você viver o 100% Cristo. É você dedicar-se a sua vida a Cristo. É claro, você vai tirar os seus dias, você vai tirar a sua vida normal, trabalhar, estudar, assim por diante. Você vai fazer as suas necessidades, claro. Cristo não é... né? Ele quer que você viva Ele, mas também faça a sua parte. Aqui também. Faça a sua parte. Aqui. Viva a sua vida com Cristo. Mas faça a sua parte. Jesus, ele era o próprio Cristo. Jesus, ele era o ungido de Deus. O homem que não necessitava nem pagar impostos. O homem que, com o simples estralar de dele, já destruiria tudo. Mesmo assim, ele pagou impostos. Por quê? Porque ele fez a sua parte. Mas ele queria mostrar que ele que preferiu pagar primeiro aqui, porque ele queria mostrar que os discípulos também tinham que fazer a parte de pagar os impostos. Mas que o essencial não é pagar o imposto. O essencial, o principal, não é a gente fazer isso aqui, como pegar, falar, eu tenho que fazer. Não. O essencial é eu viver Cristo primeiro. Mas antes, faça. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus fez isso, ele pagou o imposto hoje para não deixar para amanhã. Porque amanhã era para levar a palavra. Então pense muito bem nisso. Eu agradeço pela rica oportunidade. Só agradeço em nome de Jesus por mais uma vez. E obrigado. Hoje é 28, amanhã é 29. E ano novo, tamo junto de novo.